Queria compartilhar com vocês uma palavra. Vamos abrir juntos aí o Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 28. Deus me deu muitos privilégios na minha vida, muitos. E eu sou muito grato a Deus e sempre procuro expressar isso, porque eu sei de onde eu saí e nunca imaginei chegar onde Deus já me levou. E eu sempre procuro, sim, aproveitar ao máximo todas as oportunidades que Deus me dá. E eu tive a oportunidade de conhecer a maior igreja do mundo, que fica na Coreia do Sul, e poder ouvir o pastor daquela igreja, hoje já falecido, pregar algumas vezes. E li muitos livros dele, desde o início da minha conversão. Eu tive a oportunidade de ler alguns livros dele e depois conhecê-lo, na igreja, pessoalmente, pregando. E uma das coisas que eu pude assim, aprender com aquele homem, eu dou aula de homilética, eu dou aula de pregação, e uma das coisas que ele ensinava para os pastores que andavam com ele, é que ele gastava mais tempo simplificando as mensagens do que preparando as mensagens. E como um pregador e pastor, quando a gente sai para congressos ou para visitar outras igrejas, a gente faz, padrão, a gente se assenta, procura se assentar o mais à frente possível, e sempre para anotar, vou anotar um sermão, eu vou ouvir algo, que eu não ouço no meu dia a dia, uma mensagem nova que de repente eu posso transmitir para a minha igreja quando eu estiver lá e tal. E eu então fui lá para a igreja, só para você ter ideia assim da grandeza da igreja. Quando eu fui, na época que eu fui, já deve ter quase uns 20 anos, uns 15 anos pelo menos, a igreja tinha 900 e poucos mil membros. A cidade de Campos tem 600 mil habitantes. Na época a igreja tinha 900 mil membros, aproximadamente 900 mil membros. E a igreja é de uma excelência que a gente sai até meio constrangido da igreja. A igreja tem 20 mil diáconos. E tem um culto a cada 2 horas. Então começa, eu acho que é 6 da manhã, então de 6 às 7h30, de 8 às 9h30, assim vai. E eu pude participar de 2 cultos. E quando a gente chega na igreja, lógico, eu não tenho cara de coreano, Então automaticamente já sabe que eu sou visitante. Então vai um diácono te receber, E nesse dia todos os diáconos estavam com o terno mostarda, bonito terno, da época, então era mais bonito que para hoje, E o diácono então foi nos receber, e um diácono nos leva assim até o elevador, nos acompanha. Eles não falam português, a maioria não fala inglês, muito menos português, Então, eles, tudo na base do sinal, nos conduziram até um elevador. Quando nós chegamos no elevador, eu acho que ele entrou no elevador conosco. Nós subimos até um determinado andar do templo. Quando nós chegamos lá, tinha um outro diácono nos esperando. Aí, aquele mesmo respeito, eles sempre nos recebem assim e tal. Aí nos levaram até um setor do templo, que é um setor específico para visitantes estrangeiros, porque você senta, tem lá, tem um botãozinho assim, você coloca o seu fone e você vai procurar o canal da tradução que você quer ouvir o culto. Então, se você quiser ouvir o culto em inglês, espanhol, português, está lá, você vai ouvir o culto todo da sua... Eu participei de 2 cultos e anotei o sermão. Quando eu olhei assim o esboço do sermão, eu falei assim, gente, eu não tenho nem coragem de levar para o Brasil, porque era assim algo tão simples que não tinha nem sentido, mas foi a experiência que marcou demais a minha vida, enfim. E desde então eu tenho procurado viver isso no meu ministério, entendendo que simplicidade está muito longe de ser mediocridade, muito longe. E que essa sempre foi
a forma de Jesus comunicar o Evangelho. Porque não adianta a gente comunicar o Evangelho se as pessoas não nos entendem. Então, quanto mais simples, mais alcance tem. E eu tenho procurado viver isso na minha vida, no meu ministério. Então, estou falando, não é para me justificar de nada, mas para de alguma forma eu explicar para você isso. Hoje, quem sabe que hoje de manhã? Então, hoje de manhã eu falei uma palavra assim, tão simples, falei sobre decisão. Tão simples, eu vi algumas pessoas anotando o sermão, eu imaginei que quem anotou o sermão deve ter anotado e deixado por aí, porque não tinha nem o que falar, fazer com aquilo, né? Mas na simplicidade, a gente entende que a mensagem que precisa ser transmitida, ela é transmitida. Então, por mais simples que você perceba, ou note, ou entenda, ou receba o sermão, receba entendendo que na simplicidade, a profundidade está na forma com que você vai aplicar isso. Porque eu vou trazer para você hoje uma palavra tão simples, como é que eu trouxe hoje de manhã, como eu trouxe quarta-feira, mas que se você receber com entendimento, pode mudar coisas, valores, respostas dentro de você. Só estou trazendo essa introdução para que você não perca na simplicidade o que Deus pode te falar nessa noite, tá bom? Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 24 ao versículo 28. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Até aí. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado por essa noite, por esse ambiente tão tranquilo e tão saudável, e tão prazeroso, e que nós entendemos que é a tua presença que nos promove isso. E diante da tua presença, com todo o temor no nosso coração, nós nos abrimos, nos assentamos e voltamos a nossa atenção para te ouvir. E te pedimos, no nome de Jesus, fala com cada um de nós, segundo a realidade e a necessidade de cada um. Fala conosco, para que saiamos daqui, meu Deus, transformados, como foi a oração que me antecedeu, para que saiamos daqui, meu Deus, com uma experiência marcante. É a oração que eu faço, desde já eu te agradeço, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Que amém ruim, irmãos? Quantos podem dizer um amém de verdade? Muito bem. Queridos, talvez o maior desafio da nossa geração como igreja seja colocar Jesus como centro da nossa vida. Existe uma diferença muito grande entre a teoria, inclusive a teoria do que cantamos, e a prática que vivemos. A geração atual, e a igreja está inserido nela, é uma geração extremamente humanista. Então não é tão fácil a gente se descentralizar para centralizar Jesus. Não é tão fácil na prática. Eu vou te mostrar assim como que alguns sinais muito simples e às vezes passam desapercebidos na nossa sociedade, principalmente na nossa sociedade ocidental. Eu tive a oportunidade de fazer muitos casamentos, e a gente sabe na Bíblia que o relacionamento marido e mulher tipifica
o relacionamento de Jesus com a igreja, onde Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Todo mundo entende isso? Amém ou não amém? Então, é assim que a Bíblia ensina. Então, o papel de Jesus é um casamento, né, que será feito um grande dia, onde nós, como igreja, vamos nos casar com o noivo, com Jesus. Essa é a mensagem bíblica para a gente entender como é o relacionamento Jesus-igreja, igreja-Jesus. Então, o casamento de um homem com uma mulher, de alguma forma, tipifica isso. E eu tive a oportunidade de fazer alguns casamentos de casais que tomaram a decisão muito difícil, porque vem críticas, vem comentários, que tentaram mostrar para os convidados o entendimento deles em relação a essa verdade que eu acabei de declarar, onde Jesus, o noivo, é o centro e não a noiva. Porque nos casamentos tradicionais, não é isso que acontece. Então eu tive a oportunidade de fazer alguns casamentos que quem entra primeiro não é o noivo. Quem entra primeiro é a noiva. Porque, biblicamente, não tem um noivo esperando a noiva entrar. Biblicamente, tem uma noiva se preparando para o noivo que vem buscar. Mas a mensagem que a gente dá nos nossos casamentos tradicionais é que o centro das atenções não é o noivo. O centro das atenções é a noiva. Fica todo mundo esperando a hora que a porta abre para ver. No casamento bíblico, quem define todos os detalhes do casamento não é a noiva, é o noivo. Inclusive essa cultura de que o noivo não pode ver a noiva vestida de noiva, porque dá azar. Biblicamente, quem escolhe o vestido da noiva é o noivo. Porque a Bíblia diz que o noivo está adornando a noiva para ele. Olha como é que nós invertemos os valores na prática. Quem escolhe a ornamentação geralmente é a noiva, mas quem está preparando o ambiente é o noivo, é Jesus. Fica comigo, tá? Para dar um nó mesmo na sua cabeça, para você entender como que nós invertemos as coisas. Eu só estou mostrando uma cerimônia de casamento, mas na prática, irmãos, essa distorção acontece todos os dias. Só acontece nos cultos, onde muitas vezes Jesus não é o centro do culto. Às vezes são os artistas, às vezes são os pregadores, onde muitas pessoas dentro do templo não estão tão interessadas em que Jesus seja glorificado, mas que elas sejam satisfeitas no final do culto. Tem uma pergunta que eu não faço mais, nem para visitante, me perdoe os visitantes. Se você gostou do culto. Porque se você gostou, se você não gostou, qual a importância? O culto não foi para você. Mas nós criamos essa cultura, onde fazemos o que fazemos preocupados se as pessoas ficarão satisfeitas, se as pessoas gostaram da palavra, se as pessoas gostaram do ambiente, se as pessoas gostaram da recepção. Não tem nada de errado a gente fazer o que a gente faz. Não tem. Então a gente tem pessoas que recebem nas portas, nós temos pessoas segurando plaquinhas, nós temos pessoas no estacionamento, enfim, nós temos pessoas para cuidar, para que tudo isso aconteça. Mas se o foco não for Jesus, nada disso tem sentido. Porque nós tiramos o culto dele e transferimos o culto para o ser humano, para o homem. Não é essa a proposta bíblica. Presta atenção nisso, nessa verdade. Porque eu vou mostrar para você que na nossa relação com Jesus, existe uma relação de pertencimento.
E antes de Jesus nos pertencer como Senhor e Salvador, nós pertencemos a Ele. Porque a Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que antes nos escolheu. E eu preciso ter esse entendimento, que Ele é o centro e tudo parte dEle. Não tem a ver com conceitos religiosos, porque se você prestou atenção no texto, que eu vou te mostrar agora, Jesus estava no templo. E é o único texto na Bíblia que você vai ver Jesus, o termo usado, Jesus passeando no templo. É o único texto. Porque estava sendo celebrada uma festa, foi a única festa que Jesus participou e que não era uma festa bíblica, era uma festa judaica, a festa de Hanukkah, a festa da dedicação. Então, todas as demais festas, Jesus não ia passear, Jesus ia celebrar, mas essa era uma festa cultural. Celebrava, sim, um momento importante para a nação, mas não era uma festa bíblica. Então, Jesus estava passeando no templo. Os judeus, os religiosos, pararam Jesus, e o texto diz que ele foi interpelado por esses fariseus, por esses religiosos. E a pergunta foi: se tu és mesmo o Messias, fala logo. Até quando vai nos deixar em dúvida? E Jesus responde: eu já falei, vocês é que não entenderam. E depois disso, ele vai mostrar para essas pessoas quem de fato pertence a ele. Quem de fato é essa noiva que se relaciona, que pertence a ele e que ele pertence a ela. Na visão de Cantares de Salomão: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então, essa ideia de pertencimento, e eu saí daqui hoje à noite, tendo a certeza de que eu sou de Jesus, e de que Jesus é o centro da minha vida. E nesse texto muito simples, Jesus vai ensinar não só para essas pessoas que estavam diretamente ligadas ali na conversa, mas deixa um registro para nós como igreja nos nossos dias, no nosso tempo. Então eu queria compartilhar isso com você, sobre os pertencentes a Jesus. Talvez alguns saiam daqui surpresos, de maneira muito positiva, porque você pode sair daqui com essa convicção: eu sou de Jesus. Mas pode ser também que alguns saiam daqui surpresos de maneira negativa, porque você tem ou tinha até hoje a certeza que você pertence a Jesus, mas que talvez depois dessa palavra você vai ter que repensar isso. Então vamos lá. Quem de fato e de verdade são aqueles que pertencem a Deus, que pertencem a Jesus? Se você está comigo, presta atenção. Primeiro, Jesus declara que aqueles que pertencem a Ele são aqueles que confiam nele. Foi a primeira declaração que Ele fez. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para aquelas pessoas é: se vocês fossem minhas ovelhas, vocês confiariam em mim, mas vocês não confiam. O que caracteriza esse pertencimento é o nosso nível de confiança em Deus. Que novamente nós somos desafiados a fazer uma comparação entre o que declaramos teoricamente e o que vivemos na prática. Porque se eu perguntar para qualquer cristão, independente se ele é evangélico, espírita, católico, se eu perguntar para qualquer cristão se eles confiam em Jesus, todo cristão vai dizer que confia. Mas quando vai para a prática, às vezes não é bem assim.
Uma prova disso são o número de pessoas ansiosas dentro do cristianismo. Você sabe por que existe ansiedade? Porque existe falta de confiança. Já começa a gerar uma crise em você. Porque você tem certeza que pertence a Jesus. Você tem certeza que Jesus é seu, é o meu amado. Você cantou isso essa noite. Mas todas as vezes que você fica ansioso, preocupado, perde o sono, perde a paz, perde a alegria por alguma circunstância contrária, você revela um nível de desconfiança na sua relação com Deus. Você revela um nível de desconfiança no seu pertencimento a Jesus. Então, primeira reflexão. Quem de fato pertence a Jesus? São aqueles que de fato confiam em Jesus. Que confiam nele em toda e qualquer situação e circunstância. Que seja qual for o nível da tempestade, que pode te abalar em muitas formas, não abala a sua relação com Ele, não abala a sua confiança nele. Aqueles que de fato pertencem a Jesus são aqueles que podem enfrentar todo nível de tempestade, de contrariedade, mas é incapaz de abalar a sua confiança no Deus que essa pessoa serve. Então a primeira reflexão que nós precisamos fazer essa noite, para a gente sair daqui com a certeza, não, eu pertenço a Jesus, eu preciso avaliar o meu nível de confiança nele. Qual a resposta que você dá quando as coisas fogem do seu controle? Qual a resposta que você dá quando você se sente frustrado em alguma coisa na sua vida? Qual a resposta que você dá quando acontece algo inesperado e que você humanamente não tem uma resposta para dar? Se você é uma pessoa que vive preocupada, que vive ansiosa, se você é uma pessoa que por qualquer motivo tem a sua fé abalada, talvez você precise rever o seu conceito de pertencimento. Os que pertencem a Jesus confiam em Jesus. Já pensou? Então já dá para falar amém. Segunda resposta, fato e verdade, daqueles que pertencem a Jesus, além de confiar nele, Jesus está dizendo, são aqueles que ouvem a sua voz. Olha o que ele está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha que, irmão, quando eu comecei essa palavra, eu falei da simplicidade, né? Mas é uma simplicidade meio complexa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é lógico, que é simples, tem muita gente que confunde essa coisa de ouvir a voz de Jesus e ouvir a voz do próprio coração, de ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz de amigos. Mas o que Jesus está dizendo, ele está de fato fazendo uma separação, porque existem muitas vozes ao nosso redor. São muitas vozes, todos os dias você está ouvindo vozes. E hoje o tal da fake news é um negócio assustador. Você vê um vídeo na internet, você tem certeza que é verdade, no final é mentira. E tem gente que hoje é mais pastoreado pela internet do que por um pastor real. E a pessoa tem certeza que está no caminho certo, porém no caminho errado. Porque existem muitas vozes. O que Jesus está dizendo é que quem é ovelha dele, quem pertence a ele, ouve a voz dele. E a voz dele é a voz tão clara, tão nítida, tão única, que qualquer outra voz se torna em qualquer outra voz, mas nunca uma voz que vai competir com o que ele fala. Na prática, é o outro desafio. Porque quantas vezes
pessoas ouvem uma palavra como essa, simples, onde talvez Deus esteja querendo te chamar para perto, onde Deus talvez queira te chamar a atenção para algo que precisa ser revisto nos seus valores. Mas quando você termina um culto desse, você vai se sentar numa rodinha de amigos e alguém vai chegar para você e vai dizer: não é bem assim. Ou você vai ouvir: não, porque o apóstolo é muito radical. Não, porque a igreja lá tem umas coisas assim que eu não concordo. E você acaba fazendo comparações entre aquilo que Deus te fala e aquilo que pessoas que você ama e considera falam. E você começa a perceber, se você tiver um mínimo sim, de senso de maturidade, que a voz de Jesus para você não tem tanto valor como deveria. Que a voz de Jesus para você não tem tanto peso como deveria. E se a voz de Jesus não tem peso para você, se existem outras vozes competindo com a voz de Jesus no seu coração, talvez seja porque você não pertence tanto a Ele como você pensa. Porque essa é uma resposta inegociável de quem é de Jesus. Quem é de Jesus, ouve a voz de Jesus. O próprio Jesus fala: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Presta atenção, porque existem muitas vozes querendo roubar coisas da sua vida e do seu coração. Tem muitas vozes que às vezes querem trazer questionamentos para roubar a sua fé e a sua confiança em Deus. Porque existem muitas vozes querendo te distrair. E se você tem dado ouvidos a essas vozes, você corre sérios riscos na sua relação de pertencimento àquele que morreu por você. Então, se a primeira resposta é confiança, a segunda é de dar ouvido. Todos os dias Jesus está falando com a gente. Todos os dias Deus está falando com a gente algo. Tem aí umas figurinhas interessantes, né? Com certeza você já viu, na época que a gente assistia os desenhos animados, na época do Tom e Jerry, aquela coisa toda, né? Aquela imagenzinha do anjinho de um lado e do demôniozinho do outro. Não é? É aquela voz que fala para você: não faça, não vá, não ceda. E aquela outra voz dizendo: não tem nada a ver não, todo mundo faz, é assim mesmo. E quando você cede a outra voz, você neutraliza a voz do seu amado, porque você não pertence a Ele. Quem pertence a Ele, ouve a voz dEle. Ainda tem um crente para falar amém? O amém vai diminuindo, mas a gente continua. Vamos embora. Terceiro, que Jesus está dizendo sobre esse pertencimento, que essa é a declaração que Ele está fazendo, né? Vocês são minhas ovelhas. É o texto, né? Que eu sou o bom pastor. Terceiro, que Ele declara que pertence a Ele os que andam em intimidade com Ele. Então Ele diz: elas ouvem a minha voz e eu as conheço. Presta atenção aqui. Essa palavra é uma palavra de muita intimidade, conhecimento. Talvez dentro da nossa cultura, da nossa ideia moderna, a ideia de conhecimento é uma ideia muito vaga, né? Muito vaga. É muito comum as pessoas falarem: não, eu conheço fulano. Quem tem assim algum tipo de evidência, de liderança, vive muito isso, né? Às vezes você encontra com pessoas, aí, isso aconteceu já algumas vezes. Eu conheci um amigo seu. Aí eu falei: quem é? Aí fala o nome, fulano. Aí eu fico buscando na minha cabeça. Você já passou por isso? Eu falei assim: gente, eu acho que eu encontrei uma vez, cumprimentei uma vez em algum lugar, alguém me apresentou, e a pessoa sai dizendo: não, eu conheço
Eu conheço o apóstolo, eu conheço fulano. Não conhece. De uma vez. Eu tive uma experiência com o Cláudio Duarte, porque, como eu falei, as pessoas que estão em evidência, né? Você assiste os vídeos do Cláudio Duarte, e você ri, você chora, né? Aquela capacidade do pastor Cláudio Duarte em transmitir a mensagem, como ele transmite. E um dia ele veio aqui, eu saí para almoçar com ele. Eu sentei com ele para almoçar, eu tinha certeza que eu conhecia ele. Porque eu já estava tão acostumado a ver os vídeos dele e tal. Quando eu sentei com ele para comer, que ele não é mineiro, que ele não fala, que ele é carioca, eu falei assim, rapaz, não é eu mesmo. Não é a mesma pessoa que eu pensei que eu conhecia. Porque o nosso conhecimento é assim, é superficial. Viu numa rede social, viu um vídeo na internet. Então é muito comum, às vezes, pessoas que estão seguindo outras pessoas, principalmente em rede social, estão seguindo outras pessoas. Aí você pergunta, eu sou assim, eu não tenho problema, você pode mandar, às vezes quando eu tenho tempo eu assisto, quando eu não tenho, simplesmente ignoro, porque não dá, né? Mas muitas pessoas mandam vídeos para mim, somente vídeos de pastores, de alguém que está pregando e tal. Quando eu tenho a oportunidade de perguntar, eu pergunto, você conhece aquele pastor que você mandou o vídeo? Aí a pessoa diz, conheço, é muito bom. Aí a pergunta é, conhece da onde? Da internet. Olha a ideia que as pessoas têm de conhecimento. Aí você perguntar, qual o nome da esposa? Onde mora? Como é que é o caráter dele? O que falam dele na cidade que ele pastoreia? Ele tem igreja? Aí você não sabe nada da pessoa. Mas você está dizendo que conhece. E muitas pessoas se relacionam com Jesus na mesma superficialidade. Porque dizem que conhece, mas não tem relacionamento. Porque no que diz respeito a essa relação interpessoal, a esse conhecimento interpessoal, isso só é uma realidade quando existe relacionamento. Tem pessoas que até no relacionamento têm surpresas. Já tive a oportunidade de aconselhar um casal que decidiu pelo divórcio, e eu fui perguntar para a esposa por que ela estava querendo divorciar. Ela falou, não, porque eu estou casado com ele há 20 anos e eu não o conheço. Mas como? Vocês deitam na mesma cama, vocês têm relacionamento sexual há tantos anos e eu não o conheço, eu não sei se o que ele é verdade. Olha que doideira. Aí as pessoas vêm à igreja domingo à noite, a Bíblia nunca abre durante a semana, não tem tempo para orar, aí diz que conhece Jesus. Perdoa, não conhece não. Mas quem é de Jesus conhece Jesus. Porque conhece Jesus porque se relaciona com Jesus, tem vida com Jesus, fala com Ele, ouve Ele, sabe que Ele está presente. Então presta atenção nas respostas que nós estamos dando na prática, não é no discurso. No discurso todos conhecemos Jesus, e tem uma diferença muito grande entre conhecer a respeito de Jesus e conhecer Jesus na experiência pessoal. É muito fácil você conhecer a Deus teoricamente. Você pegar livros de teologia, você vai aprender sobre o Deus que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, que é o Criador, que é o eterno. Outra coisa é você experimentar esse Deus no seu dia a dia. Se você conhece Jesus, você é de Jesus.
Mas se você não conhece Jesus, você só conhece a respeito dele, talvez você seja até um bom religioso, mas você não pode dizer que você é dele, nem que ele é seu. E em quarto, a quarta resposta desse pertencimento, além da confiança de ouvir a sua voz, de andar em intimidade com ele, Jesus está dizendo que quem é dele o segue. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Também parece algo muito lógico. Não, eu sou de Jesus, eu sigo Jesus, né? Mas indo para a prática, às vezes não é tão claro assim. Novamente, né? Todos os dias nós somos, às vezes, provados e tentados, e nós damos sinais que vão testificar que o nosso discurso e a nossa prática, às vezes, não se encaixam, né? E como eu venho falando aqui sobre rede social é outra coisa que denuncia muito a nossa vida. Toda rede social denuncia mais a nosso respeito do que a gente imagina, muito mais. Mas às vezes são detalhes. Rede social. Teve uma outra coisa que eu tenho percebido que revela muito a nossa relação com Deus: férias. Tal de férias. Irmão, como o tal das férias revela tanto o coração das pessoas. E tem gente que quando tira férias, some da igreja. Saiu de férias, some da igreja. Tirou férias. Tirou férias. Eu já convivi com pastores assim. Inclusive aqui da igreja, que hoje não está aqui mais. Tirava férias um mês. Podia morar do lado da igreja, ficava um mês sem ver o culto. Estou de férias. Gente, a gente sai de férias, fica caçando igreja, onde vai? As nossas férias é procurar igreja. Quando você viaja, enfim, só para você entender quem que você segue. E a outra coisa é a tal da rede social. Não tem problema nenhum você ter referências, inclusive, se você tem referências de pessoas que não são cristãs. Um exemplo, palestrantes, liderança, artistas, que de repente têm algo relevante para te ensinar, talvez mais na técnica do que na vida, e que de repente você vê como referência em algo e você segue. Talvez até aí não seja um problema, desde que esse segmento seja apenas um segmento superficial e técnico numa área muito específica. Mas quando essas pessoas começam a passar valores e você começa a seguir esses valores, começa a ser questionável o lugar que Jesus tem na sua vida. Quem que você segue nas redes sociais? O que você perde mais tempo vendo rede social? O que você gasta mais tempo? Lendo a sua Bíblia ou o Instagram? O que você dedica mais durante o seu dia? O seu tempo com Deus, o seu devocional ou o seu tempo no celular? Talvez essa resposta testifique de alguma coisa muito mais séria do que o que você pensa. Voltando, a diferença entre a teoria e a verdade. Então, teoricamente, você segue a Jesus. Na prática, você assiste até os vídeos da Anitta no TikTok. Eu já vi irmãs da igreja fazendo dancinha. Saí dessas misérias, dessas redes sociais por causa disso. Se algum dia eu seguir você e por algum motivo eu parei de seguir, sabe que foi porque eu vi alguma coisa que denuncia a ausência de Jesus na sua vida. Eu não tenho tempo para isso. Espero que esteja acendendo uma luz
para você, jovem, adolescente, marmanjão. A coisa é muito mais séria, irmãos, do que a gente pode, de fato, assumir que é. Existe uma competição. Existe toda uma estratégia do inferno querendo tirar da nossa vida, do nosso coração, um lugar que deveria ser só de Jesus. Só que Jesus não vai entrar nessa competição. Porque Jesus, ou ele é o centro e é tudo, ou ele simplesmente não faz parte. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam desse radicalismo da fé. Mas eu queria te decepcionar de alguma forma. Porque para seguir Jesus não tem como, se não for no radicalismo da fé. Porque Jesus nunca negociou a nossa atenção a Ele. Quem comigo não ajunta espalha. Quem não é por mim é contra mim. Ponto. Se Jesus não for o centro da nossa vida, Jesus não faz parte dela. Se Jesus não for o centro da nossa história, como indivíduo, como família e como igreja, Jesus não faz parte da nossa história. Nós conhecemos a respeito dele, mas nós não podemos declarar, afirmar que nós pertencemos a ele e que ele pertence a nós. Porque esse pertencimento exige respostas. Seguir a Jesus é uma resposta, onde eu sigo Jesus. Com todas as implicações de seguir Jesus. Para que todos saibam que eu sou dele. Para que as minhas decisões não sejam firmadas em sentimentos pessoais, mas sejam firmadas em agradar a Ele. Onde a minha felicidade fica em segundo plano, desde que a minha vida o glorifique. Porque seguir a Jesus tem a ver com isso. Onde ser feliz não é o mais importante. Porque se na minha tristeza o nome dele é glorificado, eu cumpri com o propósito de seguir a Jesus. Então eu preciso repensar todos os meus valores, para que eu saia de um culto como esse, com a certeza, eu pertenço a Jesus, e Jesus me pertence. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele é o meu Senhor e Salvador, mas eu sou a sua ovelhinha querida. É essa a palavra. As minhas ovelhas, elas me ouvem, eu as conheço, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Não tem distração, é exclusividade. É esse o lugar que Jesus quer ter na nossa vida, o lugar de exclusividade, porque se não for assim, ele não faz parte dela. E ele conclui essa palavra para esses religiosos com uma garantia, com uma segurança que é a que todos nós desejamos e precisamos. Olha o que ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Para quem que ele dá a vida eterna? Ele dá a vida eterna para as ovelhas dele. Ele dá a vida eterna para aqueles que pertencem a ele. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Salvação e segurança para quem pertence a Jesus. É esse o nível de relacionamento que a Bíblia nos convida a ter com Deus. Para nós é um prazer que você frequente essa igreja. É um prazer que você faça parte do hall de membros dessa igreja. Para mim, como pastor, é uma honra ter você aqui.
Mas eu preciso te esclarecer. Isso não garante a sua salvação. Isso não garante a sua vida eterna. O que garante a sua vida eterna, o que garante a sua segurança em Deus, é você pertencer a Jesus. É você ser ovelha dele, antes de ser ovelha de uma religião. Deus nos chama a isso. Deus nos convida a esse nível de pertencimento. Vamos ficar de pé. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Feche os seus olhos. Se você ouve essa palavra, e você fica mais convicto da sua relação com Deus, glória a Deus, se firme nisso. Mas se você ouve essa palavra e vem dúvidas ao seu coração, vem dúvidas à sua mente em relação a esse pertencimento, você precisa fazer decisões radicais nessa relação com Deus. Pertencer a uma igreja não basta. Pertencer a um ambiente religioso não basta. Isso aqui é só um meio que Jesus usa para cuidar de nós. Mas o que nós precisamos é de Jesus. Ser filho de um pai e de uma mãe cristã não te dá segurança. Ser amigo de crentes não te dá segurança. Pertencer a um meio não é suficiente, gente. Jesus nos quer para Ele. Com os seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Eu queria fazer uma oração com você. Queria que você repetisse essa oração comigo. Toda a igreja, por favor. Toda a igreja. Você que veio visitar. Enfim, todos. Diga assim comigo. Senhor Jesus, eu entendi essa palavra. E eu quero pertencer ao Senhor. E eu quero poder declarar que eu sou do Senhor. E o Senhor é meu. Por isso, com essa oração, eu quero tomar uma decisão de pedir perdão dos meus pecados e de coração aberto te receber como meu único Senhor e Salvador. E eu, nessa oração, eu entrego a minha vida ao Senhor. 100% dela é tua. Amém.